Bom dia, pessoal. A tia hoje vai fazer umas questões com vocês, comentando sobre as questões, respondendo junto com vocês, para aprofundar o conteúdo que nós já estudamos sobre a dinâmica demográfica e sobre migração. Então, hoje nós vamos tratar sobre essas questões. Acompanhe o raciocínio, os comentários das questões e hoje nós vamos tratar sobre esse conteúdo. Beleza? Então, vamos dar início ao nosso conteúdo. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Nós vamos começar pela primeira questão que tem aí no slide para vocês. Ela está falando sobre o processo de envelhecimento dos países desenvolvidos. Ocorreu muito tempo depois de que eles terem adquirido padrões elevados de vida, com a redução das desigualdades social e econômicas. O desenvolvimento social e econômico na América do Norte e a Europa setentrional e ocidental já estava determinado quando as demandas de uma sociedade que envelhecia, as preocupações sobre isso foram reconhecidas. Nenhum país na América Latina apresenta uma história e um contexto institucional similares. Ao contrário, em que quase todos os países, um processo de envelhecimento altamente comprimido começa a ocorrer no meio de uma economia frágil e níveis crescente de pobreza. Essa adaptação aí foi desse livro aí, O Envelhecimento no Brasil, aspecto da transição demográfica epidemiológica. Nós vamos fazer o comentário dessas questões. Diante das considerações acima mencionadas, pode-se concluir que vocês vão analisar essas alternativas. Vocês vão analisar essas alternativas aí. Letra A letra B, a letra C e a letra D. Então, nós vamos ver primeiramente a letra A. Há um processo generalizado de envelhecimento populacional em todo o mundo em que explica pela explosão demográfica vivenciada atualmente pela teoria dos países. Nós vimos que, no contexto, ele está se referindo à transição demográfica epidemiológica referente ao Brasil. Comparação do envelhecimento do Brasil com a América do Norte e a Europa. Então, se você observar, essa alternativa A, ela não fica dentro desse contexto, porque nós vimos que esse processo generalizado de envelhecimento não é igualmente para todos os países. Se você vê no contexto geral, todos os países, eles não envelhecem ao mesmo tempo. Nós vimos que a explicação de explosão demográfica vivenciada atualmente pela maioria dos países, não há mais essa explosão demográfica, porque houve um controle de natalidade. Então, não é ainda. Então, essa explosão demográfica já não existe mais, por causa desse controle de natalidade. Esse controle, de acordo com a teoria de Malthus, não aconteceu. A alternativa letra A não corresponde à realidade. Vamos ver a letra B. A transição demográfica não representa um avanço das sociedades, se não for acompanhada por uma política de distribuição de renda e democratização das estruturas sociais. Se você for observar a transição demográfica, e o que é a transição demográfica, tia? Eu não estou mais lembrando o que é uma transição demográfica. Nós vimos que a teoria da transição demográfica é a queda acentuada das taxas de fecundidade, de natalidade e de mortalidade. Essa teoria foi proposta considerando-se as relações entre o crescimento populacional e o desenvolvimento socioeconômico. Então, nós temos, quando nós falamos em crescimento demográfico, teoria de transição demográfica, nós estamos falando dessas três fases aí, acentuada: a queda das taxas de fecundidade, a natalidade e mortalidade. Essas três mudanças específicas da dinâmica demográfica, que é a queda acentuada das taxas de fecundidade, de natalidade e de mortalidade.
A letra B, ela se encaixa perfeitamente nessa teoria, que é a transição demográfica. Não apresenta um avanço da sociedade. Então, essa transição demográfica, ela não apresenta um avanço da sociedade, se não for acompanhado por políticas de distribuição de renda e democratização das estruturas social. Quando nós falamos desse trecho da letra B, esse trecho é apresentado pela questão relativa às diferenças entre o processo de transição demográfica vivenciando pelos países desenvolvidos e o que atualmente ocorre nos países subdesenvolvidos. Nesses últimos anos, se você for observar, o processo recente de envelhecimento populacional não acontece em sociedade com economias e rendas médias preparadas para tal, o que é corretamente explicado pela letra B, quando ele fala que a transição demográfica não apresenta os avanços da sociedade, se não for acompanhado por política de distribuição. Quando ele fala que não apresenta essa transição demográfica, porque nós vimos que temos que ter adequadamente essa transição, aquelas três modalidades: fecundidade, natalidade e mortalidade. Então, a primeira questão, a alternativa correta é a letra B. A segunda questão, o processo de ocupação espacial da população brasileira, nos últimos 56 anos, foi pautada por uma desruralização e pela concentração da população nas áreas urbanas. Esse fenômeno não se deu de forma homogênea no espaço nacional. As diferenças regionais estão fortemente associadas às diferenças em que os fenômenos ocorreram em cada região, os quais, por sua vez, decorrem das especificidades regionais. O fragmento acima descreve alguns pontos de dinâmica demográfica brasileira na segunda metade do século XX, quando ele fala que a desruralização, naquela década de 70, 80, que o nosso país deixou de ser rural para ser um país urbano. Nesse caso, a expressão desruralização e concentração da população nas áreas urbanas faz referência, respectivamente, às migrações interregionais e à expansão das cidades. Negativo. O êxodo rural e as migrações intraurbanas, ele está se referindo, não é esse processo de crescimento urbano que aconteceu dentro da própria cidade. Ele está se referindo à desruralização. Então, não é essa questão. Ao êxodo rural e ao processo de metropolização, se é desruralização, ele está se referindo ao esse processo de metropolização, ao êxodo rural. As pessoas passaram, mas a letra B também não está falando de êxodo rural? Não, mas ele está falando de migrações intraurbanas. Não houve essa migração dentro da urbanização. As pessoas que moravam na cidade migraram para outras cidades. Não. O que houve? Esse processo de metropolização. As pessoas que moravam na zona rural passaram a morar na zona urbana. Metropolização, o processo de metropolização. Então, a letra correta é a letra C. As migrações internas e ao início de urbanização brasileira, não houve as migrações internas ao início da urbanização brasileira, e sim o processo de êxodo rural. Então, já vamos descartar a letra D e a letra E e vamos marcar na letra C. Porque a desruralização da população brasileira, durante o século XX, mencionada pelo texto, faz referência ao processo de êxodo rural. Por isso que eu falei para vocês, a desruralização faz referência ao processo de êxodo rural, muito influenciada pela expansão da fronteira agrícola, pela industrialização e pela mecanização do campo.
com a concentração de terras. Já a concentração urbana representou, nesse período, o processo de metropolização, com a migração em massa dos habitantes para as grandes metrópoles e capitais do país. Então, a letra correta é a letra C, porque nós vimos que houve uma corrida, quem morava no campo para as cidades, à procura de emprego, principalmente para trabalhar nas empresas, nesse processo que estava passando as grandes cidades, a industrialização. Mesmo que eu falei naquela última aula, eu falei que a nossa industrialização foi tardia, por isso que foi um século depois, por isso que ela é tardia, que essa industrialização atraiu as pessoas que moravam no campo para as cidades, para trabalhar nessas indústrias. E houve esse processo de metropolização. Então, a alternativa correta é a letra C, meus amores. Agora, nós vamos para a nossa terceira questão. Em uma determinada província localizada em um país distante, as autoridades locais registraram um número de 45 milhões de óbitos durante um período de um ano. Os órgãos oficiais também registraram o total de 65 mil nascidos vivos nessa mesma faixa de tempo. Então, se você for observar, 45 mil óbitos durante o ano, 65 mil pessoas nascidas vivas. Então, assim, considerando que a população total dessa localidade é de 5,5 milhões de habitantes, podemos concluir a taxa de mortalidade e o crescimento vegetativo local são, respectivamente, vocês lembram, né? A taxa de natalidade, a taxa de fecundidade e a taxa de natalidade, né? Então, a taxa de natalidade e a taxa de fecundidade, a taxa de crescimento vegetativo é o quê? Taxa de natalidade é as crianças que nascem vivas. Então, para vocês lembrarem um pouquinho do que é a taxa de natalidade e de mortalidade, nós vamos relembrar vocês um pouquinho sobre o que é a taxa de natalidade. Taxa de mortalidade e taxa de natalidade são indicadores demográficos realizados por meio de um cálculo. A taxa de natalidade representa o número de nascidos vivos. E a taxa de mortalidade indica o número de óbitos. No próprio texto de vocês está indicando o que é a taxa de natalidade e o que é mortalidade. Então, eu quero que ele quer dizer, respectivamente, se os nascidos vivos for de 65 mil, população total foi 5,5 milhões, a taxa de natalidade é a razão entre os nascimentos anuais pela população total. Você vai o quê? Fazer o quê? Você vai multiplicar essa taxa por 1000. Vai ficar N vezes 1000 sobre o P, que é a população. Tn igual 65 mil vezes 1000 sobre o quê? Que vai dar o total. Qual é o valor do P? 5,5 milhões. Então, você vai acrescentar aí só os zeros. Tn igual a 11,81%. Nessa província, nasceram 11.081 pessoas para cada 1.000 habitantes. Tia, mas falta encontrar a taxa de mortalidade. Pois vamos lá. Você vai pegar o número de óbitos. Você lá na primeira cálculo, você não pegou os números de nascidos vivos? Depois do nascido vivos, agora você vai pegar o número de óbitos. Vamos lá. O número de óbitos, 45 mil. Total da população, TM igual M pontozinho 1000. Sobre o quê? Sobre o P, que é o total da população. Tn igual 45 vezes 1000
sobre o quê? Sobre o total da população, que é o pezinho. O pezinho não significa aí a população, você vai pegar o valor da população, que é 5,5 milhões. Você só vai acrescentar os zeros. Agora vai ficar como? TM igual. Você divide, né? Primeiro você vai multiplicar, depois você vai dividir. Dividiu? Agora você vai ter, nessa província, quantas pessoas morreram? 8,18 pessoas para cada 1.000 habitantes. Esse foi o total de óbitos. Ah, tia, mas ainda falta encontrar o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a mortalidade. Agora vai ficar muito mais fácil, porque você já encontrou a natalidade, já encontrou a mortalidade, e agora nós vamos só diminuir a taxa de natalidade, diminuir pela taxa de mortalidade. Você não encontrou o total? A natalidade 11,81%, mortalidade 8,18%. Então, agora você só vai diminuir esse valor. Você vai armar assim: CV igual TN menos TM, que é o total de natalidade primeiro, depois mortalidade, menos mortalidade. Vai ficar o quê? CV igual o quê? 63%. Então, a alternativa correta vai ficar a letra D de dado.